Gravação. Recording is on. Ok, estamos gravando. Vocês chegaram a dar uma olhada na gravação da aula passada? Na aula passada eu não vi não, mestre. Ok, não, só para saber se... eu queria saber duas coisas. Primeiro, quem não pôde participar, se aquilo ajudou, né? E para quem participou, se ajudou também, no sentido de recordar o que foi feito e tal, se descobriram algum erro do professor. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, e nós começamos a ver os verbos, e a gente precisa fechar esse assunto dos verbos, porque para que vocês tenham uma visão bem global da questão dos verbos, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Primeiro, eu vou compartilhar a tela. Ver se vocês já deve estar chegando aí. Estão vendo aí? Estamos. Ok, deixa eu pegar aqui o material que a gente vai usar, né? Esse assunto aqui a gente já deu uma boa olhada nessa questão dos verbos, inclusive eu gravei alguns vídeos para vocês terem esse material sobre os tempos e tal, e agora nós vamos começar a trabalhar de modo bem prático com os verbos, tentando reconhecer o texto para vocês. Eu não deixei nenhuma tarefa para entregar hoje, né? Não. Não, né? Ok. Eu queria que vocês dessem uma olhada na verdade, nos vídeos que eu pus para vocês, porque hoje a gente vai pegar aqui um pouquinho dessa composição dos verbos, ok? E a gente vai entender como é que isso funciona, tá? Para a gente poder entender, a gente precisa entender dois conceitos aqui que são bem importantes, tá? Todo verbo se compõe de um radical e uma terminação, tá? Quando você fala em radical, notem, a gente pode falar de raiz e de radical. São duas coisas ligeiramente diferentes. A raiz é aquela parte básica do verbo que exprime o sentido dele, quer dizer, raiz é a parte básica de uma palavra, de um termo, que pode ser verbo, substantivo, ou pode ser qualquer um das outras morfologias possíveis, mas ele exprime a ideia básica do sentido. Então, a raiz tem um sentido semântico. Já quando a gente acrescenta a raiz, ou pega a raiz para usá-la como verbo ou como substantivo, ela passa a se chamar radical. Ok? Então, raiz pode ser qualquer um das morfologias possíveis. Pode ser substantivo, pode ser verbo, pode ser adjetivo, pode ser um monte de coisa. Já o radical, ele já é mais específico. Então, você fala assim, essa raiz é do verbo tal, tá certo. Mas o correto seria você dizer, o radical do verbo é tal. Por quê? Porque quando você já especifica se é um verbo, se é um substantivo, se é um adjetivo, você já deu um passo a mais da raiz. Normalmente, esse passo a mais pode ser marcado, por exemplo, simplesmente por uma mudança
deixa eu achar aqui um negócio que eu deixei separado aqui, para a gente poder trabalhar em cima dele. Está aqui. Né? Que é o seguinte. Tá? Esse aqui é aquele negócio que eu uso para escrever. Ele está como hebraico aqui, mas eu vou colocá-lo para... Você vem aqui, olha, ele tem para várias línguas e tal, grego antigo. Tá? Então, por exemplo, quando você fala de raiz, vamos pegar a raiz que... Deixa eu só liberar o Josias aqui. Josias já não estava aí? Tem dois Josias. Josias Alvarenga ou não? Tem um Josias só? Por enquanto, só um. Ah, é, rapaz? 2 a gente não aguenta. Que isso. Não, tô brincando com você, desculpa. É que nem assim, mãe só tem uma, 2 ninguém aguenta, né? Vamos lá, então. Olha só, a gente tem, por exemplo, a raiz do verbo leg. É verbo. Essa mesma raiz pode ser usada na sua forma substantiva. Então, notem, tecnicamente, a raiz mesmo é só isso aqui, ó. O que significa esse lambda com gama? Ele significa alguma coisa que tem a ver com o discurso, com o falar, com o dizer. No caso do radical verbal, legal, eu esqueci que ele escreve em grego aqui. Vou pegar e passar isso aqui para o documento, e aí vocês vão ter, deixa eu pôr o documento aqui, 200, tamanho, para ficar aqui. Vamos lá, então. No caso, leg é o radical ou tema verbal. O log é o radical ou tema substantivo. Tem um acento aqui? Não tem. Ok? Esse aqui seria, de fato, se a gente for bem estrito, seria a raiz. Então, a raiz com E indica um radical verbal. Isso aqui vai dar origem a todos os verbos que tem a ver com dizer. Já a raiz com ômicron já virou um substantivo. Então, você tem logos, e aí vem toda aquela coisa das palavras relacionadas a logos. Então, essa é a primeira coisa que eu queria, né? Nós estamos aprendendo aqui a composição do verbo. O que mais que tem na composição do verbo? Vem as desinências. Ok? Essas desinências, a gente poderia até, deixa eu só liberar aqui, tem mais alguém chegando, antes de chamar de desinência, vamos chamar de afixos. Okay? Dentre os afixos, a gente tem as desinências, que normalmente ficam no final. Essas desinências são numeropessoais. Significa, elas indicam o número, se é singular ou plural, e a pessoa. As desinências. Dentre os afixos, nós vamos ter as marcas temporais, que vão indicar o tempo. Então, por exemplo, no futuro, deixa eu voltar para cá. Luiz Paulo chegando, ok. No futuro, voltando aqui para cá, eu vou ter, vamos pegar aqui, como o nosso caso é o verbo, então, tira esses dois, ok? Se eu pegar as terminações, vocês se lembram quais são as terminações do modo da voz ativa
dos tempos primários. Peguei vocês agora, hein? Ômega, Ômega, eis, vamos pôr aqui, ó, eis, ei, esse sigma aqui é final, deixa eu colocar o sigma final aqui, apenas para, né, eis, homem, homem, et, e USSE. Isso aí é para decorar. Esse USSE aqui tem um rabinho aqui. Perdão? Dá para colocar a tela toda, mesmo? Não está a tela toda para vocês? Não, porque a hora que o senhor foi fazendo, foi sumindo. Sim, é verdade. Então, vamos lá. Deixa eu pegar todos aqui e vou passar para outra tela, porque esse aqui, como está muito grande, para vocês verem melhor... É só botar um large frame. Não entendi, Josias. Aquela lá dá para aumentar também, colocando large frame. Ok. Eu vou depois dar uma olhada. Mas olha aqui. Aqui a gente tem já... Deixa eu te pegar as marcas temporais, eu vou botar lá para baixo. Aqui, vou recortar. Ok? E vou colocar aqui as marcas temporais. Tá? Aqui a desinência é número pessoal. Então, Lego... E aí, vamos lá. Vamos ver se ele vai aceitar aqui. Safado. Vamos ver se ele aceita com Helênica aqui, escrevendo aqui. Vamos lá. Então, leg. É isso que eu quero, é só isso mesmo. Leg. Então, leg. E aí eu pego esse mesmo leg que aparece aqui, que é o quê? É o radical ou o tema, tá bom? Também, se vocês chamarem de raiz, ninguém vai ficar bravo. Tá? Mas é que eu estou sendo muito específico. Raiz é antes disso. Mas a raiz desse verbo é leg. Tá bom. A radical desse verbo é leg. Tá ótimo. O tema desse verbo é leg. Melhor ainda. Ok? Então, chamar de raiz não é pecado algum. Eu só estou sendo muito específico para vocês entenderem o desenvolvimento. Esta raiz, ou este radical que estamos colocando aqui, notem, esse faz com que este verbo esteja conjugado em qual tempo, em qual número e qual pessoa. Vamos lá. Presente, indicativo ativo. Isso aqui ele está escrevendo em grego, não era para escrever em grego, mas tá bom. Está escrevendo com caracteres gregos. Vamos ver se eu arrumo isso aqui, ou se não vai funcionar. Não vai funcionar. Tem que apagar e colocar a partir daqui, ó. O presente, não, ele está aqui mesmo, é um 6. Legal. Tudo bem. Vocês já sabem que é o presente do indicativo ativo, tá? Tem que tirar aqui essa edição. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, notem, aqui é primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Entre esses dois aqui, esses aqui são no singular e esses aqui são no plural. Para que serve esse ni aqui? Josias não pode responder.
Para que serve esse ni? Como é que é chamado esse ni? Eu não lembro. Ni móvel. Por que ele é ni móvel? Porque ele pode aparecer ou não, dependendo da frase. Se a palavra seguinte começar com vogal, ele aparece. Se a palavra seguinte começar com consoante, ele não aparece. Ok? É apenas uma questão eufônica. Diga. É como aquele N em inglês? Isso. É como aquele N em inglês que vai aparecer ou não de acordo com a vogal seguinte. Na verdade, é quando você fala... existe uma questão em inglês lá, que quando a palavra seguinte começa com vogal, você tem que pôr. E quando a palavra seguinte começa com consoante, não. Ok? É simplesmente para fazer a ligação. Diga, Josias. Você ia perguntar? Não, era isso mesmo. Só ia dar o exemplo de a house e a apple. Isso. Seria com o pronome indefinido. A e an. Ok? Aqui é só para fazer essa ligação. Tá bom? Então, notem. Estas desinências, elas são chamadas, elas sempre vão aparecer em todos os tempos primários na voz ativa. Estão vendo aqui? Tempos. Opa! Olha aí. Tempos primários, voz ativa. Então, ômega, eis, ei, homem, et, usse, decorar. Ok? Se o tempo for secundário, são essas terminações. Se o tempo for primário, mas voz médio passiva, são essas terminações. E se o tempo for secundário, voz médio passiva, são essas terminações. Quais são os tempos primários? Deu um crepe aqui, olha só. O que aconteceu? Deixa eu ver se fechando e abrindo ele volta. Vamos ver. O que são tempos primários e o que são tempos secundários? A gente viu na aula passada. Quais são? Josias vai pregar em grego, cara. Pô, essa aí eu não lembro, não. Tem certeza que a gente viu a aula passada? A gente viu a aula passada. Tempo primário são o presente, o perfeito e o futuro. Tempos secundários são o imperfeito, o mais que perfeito e o auristo. Os tempos secundários também podem ser chamados de tempos históricos ou tempos passados. Tá? No modo indicativo, eles têm a ideia de passado. Tem um vídeo onde eu falo sobre isso lá. Tá bom? Então, existe um vídeo onde eu falo sobre isso. Então, qual é o grande segredo aqui? É você saber que esses aqui, nos tempos primários, eles vão se manter. Então, vamos lá. Esse aqui é o presente, ok? Como é que é o futuro? Como é que eu faço o futuro dessa palavra? Eu até vou fazer o seguinte. Vamos usar uma outra raiz, em vez de leg, vamos pegar a raiz que é a raiz padrão, que é li, o. Como é que faz para diminuir o tamanho aqui? Para aumentar, eu acho que é o large frame, embaixo à direita. Mas o problema é que não cabe tudo que eu estou escrevendo dentro desse quadradinho. Então, a gente vai ter que pegar aqui e transportar para lá. Não vai ter jeito, não. Joga a palavra. Ok? Mas vamos lá. Ó,
esta raiz li, eu posso pegá-la, já vou aproveitar e já vou transportar ela direitinho para cá. Ana que ele, né, ele gosta de brincar com a gente, tá? Aqui, ei. Notem, só mudar a raiz ou a radical e a terminação é a mesma, é como em português. Só que em português a gente não percebe isso tão claramente como no grego, até porque a gente vai decorando, e a gente vai decorando as terminações meio que inconsciente. É uma história que eu sempre conto, vocês já devem ter ouvido eu falar sobre isso, e eu vou falar de novo, porque isso fixa na cabeça. Você pega uma criança pequena e você percebe que alguns erros de português que a criança comete, você fala assim, poxa, ele não sabe direito e tal. Você vira para uma criança e fala assim, você sabe isso? Ele fala, eu sabo. Você, não, está errado. Não é eu sabo, eu sei. Mas ele não está errado. Quem está errado é a língua. A criança, ela aprendeu. Você corre, eu corro. Você bebe, eu bebo. Você come, eu como. Você sabe, eu sabo. Ela já aprendeu qual é a desinência da primeira pessoa. Só que, no caso do verbo saber, nós temos uma exceção, né? Existe uma configuração diferente da língua, e aí a criança ela precisa entender que, no caso do verbo saber, eu sei. Mas nos outros todos, tá certo. Outra coisa que a gente aprende, né? É que a gente não usa a segunda pessoa e quando usa errado, né? Então, no Rio, bem errado. No Rio Grande do Sul, eles pensam que falam certo, mas falam errado. Quem fala certinho é em Santa Catarina e em Sergipe. Em Sergipe, eles falam direitinho. São os dois melhores portugueses, né, que nós temos no Brasil. Então, você diz assim, tu sabes, né? No Rio se fala, tu sabe. Não, tu sabes, né? Mas, se nós usássemos mais vezes a segunda pessoa, a gente saberia que tu sempre tem o es no final, as, es ou is. Então, por exemplo, cantar, tu cantas, saber, tu sabes, subir, no caso subir, tu sobes, vai o e mesmo. Mas percebam que o que muda é só a vogal temática. O bom do grego é que ele só tem duas conjugações e elas são completamente diferentes. Então, você vai usar a conjugação em ômega sempre. Então, você mudou aqui, vamos lá, verbo lio, está aqui. Outro verbo que a gente pode usar aqui, deixa eu pegar aqui, o verbo... Deixa eu pegar o verbo gnosco. E aí vem gnosco, né? Gnosco, aí me ajuda aí, gnos... Qual é o segundo? Gnosqueis, né? Aqui tem que ser com sigma final, sempre tem que dar um jeitinho. E terceira pessoa, gnos, quem? Aí vem primeira pessoa do plural, gnos, homem, gnos, pt, e, por fim, gnos, sim. Eu vou pôr o imóvel aqui. Ok? Notem que gno, que tá ok. Notem que a raiz gnosk, ou radical gnosk, ele se repete em toda a extensão. Lio, vocês lembram o significado de lio?
Eu liberto. Libertar, soltar, ok? E lego. Hablar. Como? Ou falar. Falar. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Agora, como é que eu faço? Vamos usar o paradigma do verbo lio, que é o paradigma mais comum usado. Como é que eu faço o futuro desse lio aí? Como é que eu ponho lio no futuro? Acrescento sigma. Então, olha só. Essa primeira parte aqui, eu já não vou chamar de radical, nem de raiz. Eu vou chamar de lema. Ou tema. O tema indica já o tempo. Então, você diz assim, olha, a raiz é li. O tema do presente é só a raiz. Mas o tema do futuro tem o sigma. Ok? Então, o sigma já é o tema. Aí, quando você... Vamos analisar o tema do tal... É isso. Tema é isso. Então, é liso, liseis, lisei. Lisomen, lisete, lisums, liso-se. Ok? Já virou futuro. Eu soltarei, tu soltarás, ele soltará. Nós soltaremos, vós soltareis, eles soltarão. Se você botar o sigma aqui no meio. Ó. Tá? Esse sigma já indica o tempo futuro. Ok? Qual é o outro tempo que é tempo primário? É o perfeito. Perfeito. Qual é a característica do perfeito? E agora, hein? Fraco e forte? Existem dois perfeitos, é verdade. Existe perfeito fraco, existe perfeito forte, legal, mas essa não é a característica. O perfeito fraco, ele usa a raiz normal. E o perfeito forte, normalmente, usa uma raiz antiga, mais antiga e tal, e aí há uma certa modificação. Ok, legal. Mas nossa questão aqui é outra. Então, vamos ver se eu consigo pegar aqui. E okay? O que acontece com o perfeito? O perfeito, bom, agora vamos precisar disso aqui. Vamos pegar esse questão dos verbos aqui. A gente, olha só, vamos lembrar que o grego ele tem duas terminações para o verbo. As terminações em ômega, deixa eu ver se eu pus a outra aqui, e as terminações em mi, ok? As terminações em ômega, elas vão ter as seguintes características. Você vai ter o tema, olha aqui, o tema em vogal, quando ele não é contraído, que é a maioria dos verbos. Então, o que a gente tem? O verbo lio, que é o modelo. Ok? O verbo lio, ele não é contraído, não é contracto. Ok? Eu peguei isso aqui daquela gramática do Freire,
E por isso ele usa um termo, ele é português de Portugal, ele usa o termo mais aqui. Os verbos contractos ou contraídos são aqueles que vão terminar em a, em é, em ó, e aí você vai ter o verbo, por exemplo, timau, timel e timou. Só que o que acontece com esses verbos é que essa vogal aqui se contrai com essa letra. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. Tá? E aí a gente tem que lembrar as regras de contração. Lembra o seguinte, os verbos que terminam em a, como agapao. Na verdade, o verbo que você vai achar no dicionário não é agapao, você vai achar agapo, com um acento circunflexo, um acento perispômeno em cima, que significa que é um O alongado. Ele engoliu o A, agapô, eu amo. E aí o restante vai ter toda essa contração que a gente vai ver como é que fica. Por exemplo, filéu, você não vai achar filéu no dicionário, você vai achar filô. Significa eu tenho amizade, eu amo, eu gosto. Ok? E delou, que significa, se eu não me engano, delou é doar, alguma coisa assim, eu não lembro qual é o significado. Tá bom? Professor, Diga. o correto é agapo ou agapô? É filo ou filô? É agapô e filô em grego, em grego koiné. Você está falando em grego? Agapô, filô. Esse é grego. Agora, acontece um fenômeno quando as palavras gregas passam para o português, normalmente o acento ele regride. Quando você disser em português HP, você não está errado, porque você está falando português. Em grego em grego é HP. Mas em português, ágape. Não está errado. Se não me engano, em grego é HP. Depois eu preciso ver direitinho a acentuação. Mas em português a gente fala ágape. Ágape já virou uma maneira de falar em português. Normalmente, por exemplo, os gregos falam Samária, nós falamos Samaria. Percebeu? Porque ao passar para o português, as palavras gregas sofreram transformações, aportuguesamentos, como, por exemplo, um exemplo bem clássico disso é se você escrever abajur em francês, você vai ter que escrever abajour, que é francês. Mas se escrever em português abajur com U, tá certo, porque abajur é a palavra já portuguesada. Isso acontece muito e tal. Então, essa questão, HP é o correto, mas o pessoal fala agape. Tem problema. Não. O acento vem no G, por isso que está agape. O acento é no G, depois vira ágape, né, em português, é isso? Mas agape eu nunca ouvi, eu já ouvi várias vezes ágape. Então, o certo em grego é agape, porque o acento é no A. Mas, em português, todo mundo fala ágape, não tem, já virou, não tem como. Já virou a palavra. Oi? Já virou regra. Já virou regra em português. Então, ao aportuguesar uma palavra, você tem certas liberdades e tal, então não há problema nenhum. Mas, ao falar grego, é agape. Você tem que prestar atenção. Agora, se é o verbo, é agapô, porque aí é o verbo. Agapô, o acento está no O. Agapô, agapês, seria agapês, HP, agapômen, que é o ômega, em vez de U, em vez de ômicron, é ômega, HPT com eta, e HPOSI, não PUSI. Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica. Nós vamos aprender os verbos contratos. Outra coisa que acontece é quando o verbo acaba com uma labial, com uma gutural ou com uma dental. Vocês lembram quais são as letras? Labiais. São 3.
Lambda. Lambda é líquida, não é labial. Ah, tá. Labial é quando a gente usa os dois lábios para fazer a letra. Então, P, P, B e F. P, B e F. Depois vamos mostrar para vocês a tabelinha dos verbos oclusivos aí. Gutural são aqueles que a gente faz com a garganta. Então, gama, ki e capa. Então, vocês já viram que a gente tem um verbo gutural lá na nossa lista, que é gnosco, com capa. E o dental, que é aqueles que a gente faz com a língua encostando no dente, que é T, D e T, D e D. Né? D, que é o TH, né? D, D. O D, que é a letra delta, e o T, que é a letra tal. E aí vem os líquidos, que é aquele que o Josias falou, olha, em lo, em mo, em no e em ro. Cada um desses vai ter uma característica especial. Vamos dar uma olhadinha. Isso aqui, olha, os verbos em mi, tem os temas em vogal, olha, riste-me, tite-me, dido-me, feme e emi. Emi. Praticamente aqui você esgotou os verbos em mi. São uns 10 ou 12 no máximo. Só que cada um deles tem uma maneira diferente de ser conjugado. Depois nós vamos ver quais são. Os temas em consoante é o de, mi, mi, olha aqui, ó, ni, mi, e o em mi também, que é um caso específico disso. Ele serve tanto como tema em vogal, como em consoante. Em vogal significa ir, em consoante significa ser, ok? Vamos dar uma olhadinha, então, como é que se estrutura o verbo. A gente vai ter a raiz do verbo colocada aqui, tá? Espera aí, ó, a raiz do verbo. Se o verbo for futuro, ele vai ter um sigma. Se o verbo for passado, ele vai ter um aumento. Se o verbo for perfeito, ele vai ter uma reduplicação. Vamos explicar o que é isso. Voltando aqui nos nossos verbos aqui. Lembra, nós já aprendemos o verbo lio no presente. Ó, o verbo lio no presente está aqui. Lego. Zé, fecha o som, Zé. Fecha o som. Tem alguém com som aberto aí. Desculpa. Tem problema. Perdão. Não, acontece. Lego, leges, legei, legomen, legete, legosi. É a característica do presente. A desinência é ligada diretamente ao radical. Já para o verbo se tornar futuro, basta eu colocar um sigma entre o radical e a desinência. Esse radical com sigma eu chamo de tema. É o tema do futuro. Ok? Então, o tema do futuro tem aqui um sigma em todas em todos as pessoas e números. Aqui. Ok? Então, liso, liseis, lisem, lisomai, liso-se. Ele está até me corrigindo aqui, porque eu estou separando e tal. Bom, aí o que eu faço para fazer o tempo no verbo, no perfeito? O perfeito ele tem duas características. Ele tem o redobro
antes do verbo, e ele é formado com a terminação capa. Note que na primeira pessoa vira a e não o, como a gente está acostumado. Mas na segunda pessoa, deixa eu ver se eu consigo. Danado, viu? Deixa eu ver assim. Leli que. Leli. Aqui precisa ter um negócio que não tem aqui. Vamos ver se eu monto ele direitinho aqui. Vamos pegar aqui o verbo né? Ler. Esse é o redobro. O que é o redobro? É a primeira letra da raiz com a letra E. Se o verbo começa em lambda, eu pego essa primeira letra. Se o verbo começa em vamos lá, gnosco, ó, esse é o radical. Como é que eu faço o tema do perfeito? Eu pego a primeira letra e ponho o epsilon. Gnos. E aí, olha só, como ele já tem capa, simplesmente ele vai absorver aqui. Então, geginoska é eu tenho conhecido. Lembra qual é a característica do perfeito? O perfeito é um tempo que começa no passado, mas os efeitos são presentes. Tecnicamente é um tempo presente, mas que provém do passado. Então, em geral, a nossa tradução em português traduz: eu tenho dito estas coisas. Significa, comecei a dizer há algum tempo e continuo dizendo até hoje. Tá? Então, olha, geginoska. No caso aqui, olha, lelica, depois vem leli. Qual é tem o capa aqui e... Hã? Alfa sigma. Então, ele vai pegar o sigma do ex e vai pôr com... agora ele entrou. Então, lelicas. E a terceira pessoa, lelica. Aí vem lelicamen. Não, a terceira é lelique. Não, aqui é a primeira pessoa. Ok, é verdade. Lelique. Tem razão. Com o nimóvel entre parênteses. Isso. Lelicamen, lelicate, leli, olha que interessante. Lelica si. Percebam que a primeira pessoa teria o ômega e não teria mais nada. A segunda pessoa teria ei e o sigma. Ele substituiu o ei pelo a e usou só o sigma. A terceira pessoa normalmente teria o e. Então, ele simplesmente substitui. Aqui, olha, teria um ômicron. Foi substituído pelo alfa. Então, o que caracteriza o tempo perfeito? O tempo perfeito é caracterizado por duas coisas. O redobro. Deixa eu botar aqui, para vocês verem. O redobro, lelica, lelicas, seria lelica, lelicas, lelique, lelicamen, lelicate, lelicasi. Então, quando você trabalha com o verbo, o que acontece com o acento é que o acento ele é regressivo sempre. Ele vai o mais longe possível do final da frase até a terceira sílaba. Porque em grego todas as palavras só podem ser proparoxítonas no máximo. Então, no caso aqui, olha, o verbo li, o acento está aqui. O que aconteceu aqui? O acento pulou para o lê.
Então, lélica, lélicas, lélique, lélicamen. Por quê? Porque a terceira, olha, 1, 2, 3. Lelicamen, lelicate, lelicasi. Então, eu solto, presente. Eu soltarei, futuro, liço. Eu tenho soltado, é lelica, ou lélica, perdão, lélica. Deu para perceber o que é um redobro? Positivo. Essa é a primeira característica, né? Isso. A segunda característica é terminar com capa alfa. Ok? O que caracteriza? Vocês querem dar uma olhada? Olha que interessante. Vamos ver. Existe um texto aqui no Novo Testamento grego onde o presente é muito usado. Está aqui, olha. O presente não, o perfeito. 1 João, capítulo 1. Deixa eu botar aqui. Aumentar aqui o tamanho máximo que eu puder. Olha. Ro, en aparques. Ok? O que era desde o princípio. O akekoamen. Olha aqui, ó. Keko. Isso é perfeito. Então, essa característica de ter uma repetição, que é bem característica do grego, olha, ro, akekoamen, ro, euracamen, esse também está no perfeito, tem uma razão para ele ter o euraca, tois oftalmos rimon, ro, eteasameta, aqui já é o auristo, ok? Epsilafesan, euracamente, deixa eu ver se eu acho um outro perfeito aqui que seja bem característico. Aqui, olha, vai aqui. Euracamen, como é que eu sei que é perfeito? Tem o capa, e aqui ele usa o eu ao invés daquele redobro. É um tipo diferente de redobro que a gente vai depois dar uma olhadinha. Aqui, ó, aqui é bem claro o redobro. E o capa, ele desapareceu aqui, olha. Akekoamen. Ok? Por alguma razão, depois eu vou explicar, ele adotou esse alfa aqui no início, akeko, tá? O verbo é, na verdade, o verbo akuo. O verbo akuo significa eu escuto, eu ouço. Como ele começa com alfa, o redobro não vem antes aqui. Eu não redobro, a vogal não tem redobro. Então, o que eu faço? Eu pego a segunda letra, puxo a vogal para cá e boto a segunda letra para caracterizar o redobro. Então, olha, a cuo se transforma... Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha. Se eu pegar essa palavra e pedir para fazer o estudo da palavra, akekoamen, ele vai mostrar para a gente o verbo akuo. Está aqui, ó. O verbo akuo. Ok? O verbo akuo, ele tem... Aí é muito interessante. Quando você pega um bom dicionário, deixa eu ver se esse aqui tem. Aqui tem, olha só. Nem precisa ir para o dicionário. Olha aqui. Akuo, akuso, ekusa, akekoa, ekusmai e ekoi. O que é isso aqui? Normalmente, quando você olha no dicionário um verbo, ele dá para você os principais temas do verbo. Vamos ver se esse léxico aqui... Não, esse não dá. Deixa eu ver se esse aqui dá. Por isso ninguém decora mais.
Então, olha só, você vai para o dicionário, o tempo primário dele, o tempo presente, é acuo. Eu ouço. Futuro, acuso. Botou o sigma já. Acusa, auristo. Essa característica do auristo. Akekoa. Perfeito. E akekosten. Esse é o... Consten, ele é a voz passiva. Essas são, normalmente, os temas do verbo, o dicionário te dá essa coisa. Então, quando você tem um verbo como esse, olha, você sabe que o acuo é simplesmente o presente, o futuro é feito em so, o auristo é feito em sa, o perfeito é akekoa. Então, vem akekoa, akekoas, akekoe, akekoamen, akekoa ate, akekousi. É isso? Não. Akekasi. Que aí termina com assi, como os verbos imperfeito terminam. Então, vamos ver aqui, olha só. Voltando para aquilo que a gente estava dando uma olhada. Essa tabela aqui nos ajuda muito a... Aqui é o nome do tempo. Aqui, se ele tem aumento, redobro ou os dois. Notem. Qual seria o tempo que tem redobro? Lembra, os tempos históricos são os que têm aumento. E os tempos, o tempo perfeito, ele tem redobro. Qual seria o tempo que tem aumento e redobro ao mesmo tempo? Ele tem que ser um tempo secundário? Hã? Mais que perfeito? Exatamente. Mais que perfeito, ele tem característica de ser passado e tem característica de ser perfeito. Então, ele tem o redobro, que é o akeko, ou, no caso, vamos pegar aqui, gino, né? Gegi, olio, leli, isso é o redobro. E o aumento, que é o e, antes de tudo. O epsilon, antes de tudo, indica que o tempo é passado. Quais são os tempos passados? Imperfeito, auristo e mais que perfeito. Então, vamos ver se eu mostro aqui. Aqui ele está, na verdade, aqui são as terminações, mas isso aqui já são os casos. Ok. Deixa eu mostrar, então, aqui para vocês isso aqui. Esse aqui é aquele quadro que eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, só que, nesse caso aqui, ele está preenchido. Deixa eu tirar essa ferramenta daqui. Olha só. É o mesmo quadro. O tempo, aumento, redobro, ou reduplicação, a raiz do tempo, o formato do tempo, a vogal de conexão e as terminações pessoais. Então, olha aqui. No presente ativo, eu tenho a raiz do presente, mais a vogal conectiva ligada às desinências primárias, que é o, eis, ei, homem, ete, ussi. Essas desinências primárias eu vou usar nos tempos primários. O presente ativo é um tempo primário. O futuro ativo é outro tempo primário, mas ele tem uma diferença, ele tem um sigma entre a raiz e a vogal. Essa vogal, ela vai se juntar às desinências principais, indicando número e pessoa. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, do plural. Essas terminações, elas são típicas
e aí a gente está decompondo o verbo. Então, o futuro, ele tem um sigma. Aí, qual é o outro que vai ter a característica de tempo primário? É o perfeito. Onde é que está o primeiro perfeito aqui? Ativo. Onde que está o primeiro? Presente ativo, imperfeito, onde é que está? Auristo. Ele não... De cima para baixo. É o terceiro? De cima para baixo. Aí, ó. Imperfeito ativo. Ok. Mas o que eu estou procurando é o perfeito. De baixo para cima. Eu acho que o perfeito está aqui, olha. É o primeiro perfeito, mas não tem a voz ativa aqui, ó. Segundo perfeito, médio. Segundo perfeito, passivo. Mas ele não tem o segundo perfeito. Deveria ser, olha, o primeiro perfeito ativo. Está aqui, ó. Lélica. Isso aqui está errado. Esse médio aqui que está errado. Tá? Esse primeiro, então, né? Desculpe? É o primeiro presente ativo? Isso, é o primeiro perfeito, olha. Primeiro. Ele tem. Qual que tu está falando? Primeiro é o presente ativo? Perfeito ativo. Presente é um tempo, perfeito é outro. Lembra da diferença entre o presente e o perfeito? Qual a diferença entre o presente e o perfeito? É que o presente é um tempo linear. Eu estou fazendo. O perfeito é um tempo pontilinear. Eu comecei a fazer há algum tempo e continuo fazendo até agora, ou seus efeitos continuam até hoje. Então, eu posso, em português, eu diria, lembra do 1 João? Lembra como é que a gente traduz aqueles verbos perfeitos no 1 João? Olha aqui, ó. Então, 1 João, copiar aqui, vou colocar aqui. Ó, o que temos visto, temos ouvido, perdão, o que temos visto. Então, percebam que o verbo akekoamen, que é o que temos ouvido, ele é traduzido em português pelo que temos visto. O que João está dizendo aqui? Ele não está dizendo que eu estou vendo agora. Eu estou vendo agora. Mas eu estou vendo há muito tempo. Desde que eu comecei a andar com Jesus, eu tenho visto que ele é o Filho de Deus. E essa convicção de que ele é o Filho de Deus continua agora, porque hoje eu não tenho a visão física dele, mas a minha visão espiritual continua. Eu continuo vendo Jesus. Essa é a ideia. Na verdade, o que ele está dizendo aqui, a gente poderia fazer uma paráfrase aqui mais dilatada, vamos dizer assim. A paráfrase diria o seguinte: olha, eu ouvi, e isso ficou gravado no meu ouvido de tal forma que está ressoando até hoje. A voz de Jesus eu ainda escuto agora. Eu ouvi no passado, mas eu continuo... É como se fosse um eco? Mais do que um eco. É como se fosse assim, a voz presente, ele não foi embora, ele está aqui. Essa é a ideia que ele está dando aqui. Olha, nós temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, então ele não é um demiurgo, ele não é um espírito, como dizem os pré-gnósticos que vivem lá na cidade de Éfeso. Ele está escrevendo especialmente do contexto de Éfeso. As nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida,
E a vida se manifestou e nós a temos visto. Note, ela se manifestou lá, nós a vimos lá, mas continuamos vendo até hoje. Esse temos visto, que ele coloca aqui, ó, temos visto, note que quando eu marco aqui, ele marca os dois. Por quê? Porque é uma única palavra. E olha o que acontece. Quando eu assinalo essa palavra, eu venho aqui, ó, ela está assinalada aqui, ó. É um perfeito, akekoamen. Tá? Quando eu venho para cá, olha, dela damos testemunho. Damos testemunho é a martiromen. Martiromen já é um presente. Ó, martiromen é um presente. Não é não é um perfeito. Então, eu estou dando testemunho agora que aquilo que eu vi e ouvi ainda está nos meus ouvidos e nos meus olhos. É como se eu estivesse olhando para a luz assim, quando eu olho para a parede, eu continuo vendo a luz que ficou gravada na minha retina. Esse é o sentido que ele está dando aqui. Então, vocês estão percebendo que o texto ele é muito mais profundo do que o português consegue transmitir. Estão percebendo a importância do perfeito? Não é outra coisa? É outra conversa. Bem legal. Né? Então, ele vai dizer, olha, o que temos visto e ouvido, anunciamos. Então, note, o anunciar, né? Só para vocês terem uma ideia, deixa eu fazer aqui um negócio bem gráfico aqui para vocês verem. Ó. Deixa eu pegar aqui, esse aqui. Então, eu pego aqui esse... Está aqui. Então, olha só. O que temos ouvido, né? Vamos dizer que eu estou aqui. Então, ó, o que temos ouvido, o que temos visto, vos anunciamos. Ó, estamos anunciando agora o que temos visto e o que temos ouvido. Perceberam como é que fica o verbo? Se eu falasse um auristo aqui, ele me encontrou, está aqui, ó. Ele me encontrou. É um auristo. Um tempo perfeito. Vamos dizer que ele conversava comigo, que é um tempo imperfeito. É uma linha no passado. Presente está aqui, ó. Deixa eu pegar uma cor diferente para fazer o presente. Presente está aqui. Então, o perfeito começou no passado e continua valendo hoje. O auristo começou e terminou no passado. O presente está acontecendo agora. E o imperfeito aconteceu durante um tempo no passado, mas cessou antes do presente. Eu conversava com Jesus quando ele esteve conosco aqui na Terra. Eu conversei muito com ele. Não, auristo, conversei, não diz quanto tempo durou a conversa. Eu conversava durante todas as tardes com ele. Mas eu tenho ouvido a sua palavra e tenho visto as suas obras. Quer dizer, essas coisas que foram feitas aqui foram tão marcantes que o efeito vem até aqui. Perceberam a dinâmica do aspecto verbal aí?
Então, voltando aqui a nossa tabelinha que a gente estava olhando aqui, essa tabela vocês têm. Quais são, então, as características? Olha aqui. Dependendo do tempo. Vamos aprender um outro tempo que usa as terminações secundárias. Quais são as terminações secundárias? São essas aqui, olha. As terminações primárias são essas. O, eis, ei, homem, ete, ussi. As terminações secundárias são essas. On, es, e. Homem, ete, on. Cadê a raiz do verbo? Está aqui, ó. E o tema deste verbo? O tema do verbo, ele é feito com o aumento. Aumento, tempo secundário. Redobro, tempo perfeito. Aqui mais estreito para vocês verem. Aumento é para tempo secundário. Redobro é tempo perfeito. Quais são os tempos secundários? Auristo, imperfeito e mais que perfeito. Os três têm aumento. Quais são os tempos perfeitos? O perfeito e o mais que perfeito. Então, olha só, o perfeito tem redobro. E o mais que perfeito tem aumento, por ser um tempo secundário, e tem redobro, por ser um tempo perfeito. Como é que é o mais que perfeito? Por exemplo, o verbo lelica vira elélica. Elelica. E é o aumento. Le é o redobro. Li é a raiz. K é a terminação. Ok? A gente já estudou isso, gente. A gente já estudou isso no primeiro ano, ou no segundo, no segundo, no terceiro. A gente viu alguma coisa, alguma lição sobre esses verbos aí. Ô, professor? Diga. Carlos falando. Fala, Carlos. Esse nosso livro do Gusso não tem o mais perfeito, né? Ele é muito pouco usado. O Gusso, ele realmente não tem. Já o Monsi, ele tem uma lição que eu deixei, acho que para vocês lá, do perfeito. Eu acho que o Monsi... Deixa eu ver aqui. A introdução geral daqui tem o Gusso, né? Deixa-me ver. Eu acho que o mais que perfeito, ele não vai aparecer. Talvez ele apareça só na tabela. Aqui você tem uma tabela no final. Deixa eu ver se tem aqui na tabela. Declinação. Deu uma olhada que nem na tabela tem, professor. Nem na tabela tem? Tem tabela dela, não. Porque o mais que perfeito, ele aparece muito poucas vezes. Então, eu tenho a impressão que ele não coloca. Deixa eu ver aqui. O mais que perfeito. Deixa eu fazer uma busca pelo mais que perfeito no Novo Testamento. Então, eu ponho aqui Novo Testamento em grego, NA 28. E aí eu vou fazer uma busca morfológica. Eu clico aqui no arroba, ele me dá aqui a possibilidade, eu quero verbo. Quando eu peço verbo, ele me dá aqui os tempos. Olha, mais que perfeito, eu coloquei aqui. Então, eu estou pedindo que ele procure, que ele ache para mim no Novo Testamento, em todas as passagens do Novo Testamento, os verbos que estão no mais que perfeito. Ó. Tem bastante, hein? Mesmo assim, se for ver, são 88 resultados e alguns são repetidos. Então, olha só. Tetemelisto, egnekeite, estequeição, estequei, edei, eodei, etei,
Edeison. Como eles, eu estou percebendo aqui que eles são todos irregulares. Ó, aqui tem um regular, que é o ekbeblepkei, que é o verbo blepo. O verbo blepo significa contemplar. Ele tem o redobro, está aqui, ó, B, e ele tem o aumento que está aqui, ekbeblepkei, tá? Os outros, ó, outro aqui que é excelelitei, que esse aqui, inclusive, está no passivo. Então, ele não aparece tantas vezes por causa disso, olha, aqui, apeleliteição. Esse ainda tem o seguinte, ele tem o apó antes, o O do O vira E, que é o aumento, ele vem o redobro, que é o lê, vem o verbo, que é li, e aí quando tem esse teta aí, significa que ele está na voz passiva, e aí ele vem a terminação do mais que perfeito. Então, olha que interessante, isso é um mais que perfeito passivo. Está aqui, olha, em João 4:8. Ó, esse aí, ó. Apeleliteição. Quer ver? Como é que a nossa Bíblia traduz esse apeleliteição? Deixa eu ver. Ó, pois seus discípulos tinham ido. Tinham ido. Notem, eles foram no passado e ficaram durante um tempo no passado, mas não chegou até o presente. Eles tinham ido à cidade. Tá? Tem aqui esse conheceras, deixa eu ver esse conheceras aqui. É um gnosco. Tem a impressão que isso é um mais que perfeito, hein? Caramba, tá difícil aqui. Conheceras. Tá aqui. Olha só, é o verbo roida, no mais que perfeito, só que o verbo roida é um problema, porque ele é um verbo fraco, ele não é o mais que perfeito forte. Então, onde é que ele está aqui? Deixa eu achar. No versículo 10. Está aqui. Não, mais para frente um pouco. Está aqui. Redes. Tá? Esse redes aqui, se a gente for pela morfologia dele, eu nunca descobriria que ele é o mais que perfeito do verbo roida. Que ele é completamente fora do padrão. Ele é completamente fora do padrão. Tá? Por que então o nosso Gusso não traz isso? Porque vamos pegar aqui um outro exemplo, vai. Vou pegar ao invés do mais que perfeito, deixa eu pegar aqui o perfeito. Vamos ver quantas vezes aparece. O mais que perfeito apareceu 88 vezes. O perfeito aparece 1574 vezes no Novo Testamento. Deu para perceber por que o Gusso não trata do perfeito? Mas o Monsey, deixa eu ver se o Monsey trata do perfeito. Eu acho que trata. Eu já passei para vocês essa cópia do Monsey, não passei? Ela não tá, ela está esgotada desde uns 3, 4 anos que ela está esgotada e não existe a possibilidade dela, ó, imperfeito, radicais verbais e outras formas do futuro, verbos contraídos. Olha aí, nem o Monsey, que é bem completo, traz. Ele traz a introdução, o presente do indicativo ativo, os verbos contraídos. Aqui talvez os radicais verbais e outras formas do futuro, mas aí é o futuro. Esse já é o segundo futuro.
H passou, futuro ativo, H pensa, auristo ativo. Ok. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para a gente poder terminar. E aí eu vou colocar qual a característica. Eu estou fazendo um filminho para cada característica de cada verbo. Essa coisa de acrescento sigma, o que é redobro, o que é aumento, tudo isso tem umas regrinhas. Mas esse sistema verbal grego aqui, que eu passei para vocês, ele fala dos tempos do verbo em português, daí ele pega esse quadro aqui, e aí ele vai participar das regras, ele vai pegar as regras verbais aqui, olha só. O verbo no presente está aqui. Então, lio, lies, lie. E aí ele explica como é que esse lio foi formado. É um ômicron alongado. Esse aqui é o epsilon mais o sigma, por isso ele vira aqui. Aqui é o epsilon mais o iota. Aqui, essa letrinha aqui é chamada vogal de ligação. E essas aqui são as terminações dos tempos primários. Tá? Essas aqui. Essas terminações, elas vão ser ligadas a essas vogais de ligação. Agora, quando você vai para o... vamos lá. Aqui é o presente. Esse aqui é o imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito é o tempo do passado que vai usar as terminações secundárias e o aumento. Então, você tem a raiz está aqui. Li. Ele vai ter o aumento. Eli. E aí ele vai ter as terminações secundárias para indicar que é um tempo passado. Elion, Elies, Elie. Eliomen, Eliete, Elion. Então, vamos lá. Eu solto, eu soltava. Tu soltas, tu soltavas. Ele solta, ele soltava. Nós soltamos, nós soltávamos. Isso? Soltávamos. Vós soltáveis. Vós. E agora, hein? Como é que é a segunda pessoa? É isso mesmo. É isso mesmo. Mas o soltáveis não é presente. Deixa eu ver aqui. Qual é o presente? É ativo. Eu amei. Eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais. Então, vós soltais e vós soltáveis no imperfeito. É isso mesmo. Porque o presente do verbo soltar não é soltáveis, é soltais. Vós soltais, agora. Estais soltando. Vós soltais. Vós soltáveis, quer dizer, durante um tempo, vocês estavam libertando alguma coisa no passado. Tanto o tempo presente quanto o tempo imperfeito são tempos lineares. Esse no presente e esse no passado. E aí nós temos as vozes passivas, olha só. A voz passiva, ela vai usar no presente essa terminação. Eu sou solto, tu és solto, ele é solto. Nós somos soltos, vós sois soltos, eles são soltos. Agora, quando eu passo isso para o imperfeito, olha como é que fica. Eliomen, Elio, Eliete, Elioeto, Eliometa, Elieste, Elionton. Então, como é que eu traduziria? Vós éreis soltos, tu éreis soltos, eles eram soltos. Nós éramos
soltos, porque é a voz médio passiva. Vós éreis solto, eles eram soltos. A gente usa o verbo ser no pretérito imperfeito para traduzir o imperfeito do imperfeito passivo do verbo em grego. Ok? Vamos lá, para a gente poder terminar. Essa tabela aqui já está lá já está lá. E aqui tem todas as regras. Olha, formativo dos tempos, sigma. Formativo do auristo, sa. Né? Auristos líquidos, perfeito, K. Auristo passivo, T. Está aqui. Todas os principais formativos dos tempos. As regras de como formar, está tudo escrito aqui. Ok? Mesmo assim, eu vou fazer um filminho para cada um desses, para vocês entenderem o mecanismo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um texto do Novo Testamento e eu vou querer que vocês identifiquem para mim os verbos. E tentem identificar os tempos. Tentem, porque esse exercício nós vamos fazer juntos na semana que vem, ok? Mas eu quero que vocês façam uma tentativa. Vê o que vocês conseguem caracterizar. Depois nós vamos corrigir juntos, vamos fazer juntos, para vocês verem como a gente vai conseguindo identificar os verbos dentro da frase e qual o tempo que esse verbo está. Agora, o mais importante, só para você terminar a frase, eu já te dou a palavra, o mais importante é você saber fazer quando você identifica o tempo. Porque a identificação do tempo você pode fazer com o Logos ou com esse site aqui, deixa eu pegar aqui para vocês verem, que vocês já devem conhecer, que é o Hub Bible. Esse Hub Bible coloca, Bible Hub, na verdade, coloca ao alcance de qualquer mortal. Você vem aqui, pega a Bíblia em grego e pega aqui o texto. Vamos dizer que aqui ele pede para você fazer a busca. Vou pegar aqui voltar aqui Você tem nesse Bible Hub, você tem os multi... Não, está aqui, o interlinear. Você pega um interlinear desse, ele vai abrir a possibilidade aqui do interlinear. Se é Gênesis, não dá. Vamos pegar aqui um texto do Novo Testamento. Vai, Mateus... Matthew... Aí, Ana, você está agindo? Não, mas vamos pegar no Novo Testamento aqui. Mateus 2:1. Aí você pode pegar uma versão em português. Não, esse é em inglês. Você vai ter só a versão em inglês ou espanhol. E você pode pegar essa NA27 aqui, por exemplo. Quando você clica aqui, ele te dá NA27, mas você consegue abrir o interlinear dele. Está aqui, olha. English. Está aqui. Então, olha o que ele traz aqui para você. Ele traz a língua grega, ele traz aqui em cima. Deixa eu aumentar isso aqui. Ok? Estão vendo aqui? O grego. Aqui, em inglês. Aqui é a transliteração. Isso aqui, se você clicar aqui, é um dicionário. Ele vai te dar o dicionário da palavra. Tá? Mas isso aqui, ele te dá, por exemplo, todos os que tiverem V,
Está aqui, ó. Este é um verbo, tá? Auristo, particípio passivo. Então, descobrir qual é o tempo do verbo, o modo do verbo, não é difícil. Você pode usar uma ferramenta dessa. Tá bom, mas o que significa? Como é que eu traduzo o auristo, particípio passivo? Isso é que vocês têm que saber, porque isso este site não te dá. Percebeu? O que é um auristo particípio? Particípio é um tempo, é um modo específico, e ele está no auristo. Significa que ele indica uma ação completa, não é uma ação linear. Auristo. E ele está no passivo. O sujeito recebe a ação. Então, você vai ter que descobrir quem é o sujeito, tá? Olha aqui, ó. Jesus é o sujeito dessa ação, porque é o nominativo. Ok, ele está sofrendo a ação. Qual é a ação que ele está sofrendo? Ele está sendo nascido. Having been born. Tendo nascido Jesus em Belém, tal. Então, nascer é um verbo ativo? Para o grego, não, é passivo. Nascer não é algo que a pessoa faz. É trazido para frente. É algo que ela recebe. Vamos pegar outro exemplo aqui, de verbo que vai aparecer. Se você pegar e continuar, né? Você pega aqui, vamos lá. Mateus 2:2, né? Eu vou aqui, legontes. Eu sei que é verbo por causa dessa raiz, leg. Agora, ontes indica que é um verbo, só que é um verbo que está no presente particípio ativo. Então, o que nós temos que aprender? O que é um presente particípio? Como é que funciona? Gerúndio. É um gerúndio dizendo, ok? Dizendo, né? Onde está aquele que nasceu rei dos judeus? Isso aqui são os magos perguntando. Ok? Eles chegaram em Jerusalém dizendo, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aqui, ó, tecteis. É o verbo, olha só, é um verbo auristo particípio passivo. Aquele que tendo nascido, aquele que nasceu, foi nascido rei dos judeus. Onde é que ele está? Entendeu? Então, por que é importante a gente saber o que fazer com os tempos e com os verbos? Porque isso, por melhor que seja o programa, isso ninguém vai te dar. Você compra um interlinear, ele te dá todos os tempos, todas as... Mas o que tá bom, é nominativo. O que isso quer dizer? É um dativo. O que isso quer dizer? É um auristo. Tá, e daí? O que significa o tempo auristo? É isso que vocês devem se concentrar. Diga, Josias. Interpretar os códigos que ele dá. Exato. Aprender esses códigos também é fácil. Você bota aqui em cima, ó, ele escreve aqui, ó, nominativo masculino singular. Isso tanto Logos quanto esse site fazem para você. Tá fácil. Decodificação dos códigos. Exato. Agora, o que ele não vai fazer é o que eu estou querendo ensinar para vocês, que é entender como é que o tempo funciona. Tá legal? Alguém tinha começado a falar, eu falei, pedi para esperar terminar a frase. Quem foi? Foi você, Josias? Não, fui eu, mas já resolvi. Já resolveu? Já achei o material do senhor na plataforma. Tá. Eu vou... vocês sabem como chegar no Bible Hub? Positivo. Então, legal. Eu vou colocar um texto para vocês, tá? Máximo até amanhã cedo eu estou colocando, e eu quero que vocês descubram os verbos desse texto e tentem identificar qual é o tempo desse verbo. Basicamente, traduzir, né? Sim, não é uma tradução, a gente vai acabar fazendo uma tradução juntos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu coloco também as palavras,
com seus significados, para ajudar vocês, uma espécie de dicionário junto. Isso dá para eu fazer também, mas o que é importante, e aí isso ajuda, inclusive, com a questão do verbo, porque vocês vão ver pela raiz do verbo, vocês vão conseguir descobrir a raiz lá, onde é que está esse verbo. E aí, todos os penduricalhos que tem na raiz, vocês têm que descobrir o que é esse penduricalho, de onde que ele vem. Legal? Combinado? Alguma dúvida? Vai ser divertido. Vai ser divertido. Os colegas concordam com você. Professor? Oi? Só não coloque em PDF, por favor. Pois é, eu vou colocar o texto, eu vou colocar em documento, o Windows, e as tabelas, não tem jeito, eu tenho que colocar. E aí, como já é um exercício, eu vou colocar em documento do Google, não é do Windows. Documento do Google que vocês podem transformar, inclusive, em Word. Tá bom? Ok, obrigado. Não, legal, bem lembrado, Maurício. Valeu. Ok? Podemos encerrar? Ou tem mais alguma dúvida? Podemos encerrar, mestre. Classe boa, ninguém ficou com dúvida. Aprenderam tudo. Maravilha. Show de bola, mestre. Maravilha. Já sabem tudo. É isso aí. Deus abençoe. A dúvida virá na atividade, professor. Oi? As dúvidas virão na atividade. Sim. Não, mas vocês já estão com a teoria toda na cabeça, né? Na hora vai ser... Josias já pode substituir o senhor, mestre. Pois é, qualquer coisa, se eu faltar, o Josias dá aula. Tem o batismo dele também. Tem que passar pelo batismo. Quem sabe ele vai ser professor do seminário. Daqui a 10 anos vocês vão ouvir falar, o professor de grego, reverendo Josias. Um dia serei. Tá joia, gente. Deus te abençoe. Amém. Até lá eu evoluí, eu vou para ser professor de teologia sistemática. Valeu, mestre. Até mais, galera. Ô, professor, mas vai ficar legal quando o senhor fizer os vídeos. Que o senhor manda muito bem nos vídeos, e a gente consegue pegar com mais facilidade, porque eles são mais diretos. Eles são mais diretos. E são curtos também, né? Dá para você pegar só aquele assunto. Legal. Valeu. Aproveitar que eles já estão indo embora, perguntar um negócio. Pode perguntar. Uma vez